Fala galera, então eu tô na área para falar sobre CIA e a notícia impactante que fez com que a ação subisse 8% no pregão. E a notícia, que nem foi vinculada pela CIA e sim pela casa de análise do Itaú, diz que a ação é a mais barata do seu setor. E a gente vai analisar tudo nesse vídeo, o que foi realmente dito sobre a casa de análise de Itaú e projetar através dos gráficos o que fazer com o CIA, talvez aproveitar, não aproveitar dessa indicação que a casa de análise do Itaú diz sobre CIA. Mas antes de tudo isso, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal para que a gente possa, trazer informações sobre o mercado financeiro. Então, sem mais delongas e sem enrolação, vamos entender o que a casa de análise do Itaú disse sobre CA, que é uma ação que normalmente traz alguns problemas, né? É uma ação mais volátil, mas aqui diz a CA, a casa de análise do Itaú, né? Notícia vinculada pela Invest, como vocês já estão acostumados, é aquela pergunta: por que as ações da CA estão em alta hoje? Coitada da CA, nem foi a CA. Mas aqui, ó, as ações da CA subiram 5% a 10,33 às 2,52 na quarta-feira. Tá, mas chegou a bater 8, fechou, né, com 8,87% de alta aqui, como vocês podem ver, impulsionados por um relatório contundente da Itaú BBA, que descreveu a varejista de moda brasileira como irracionalmente barata e reafirmou como a ação preferida, TokPick, do banco no setor de consumo discricionário da América Latina, não é só do Brasil, da América Latina. Tá com moral, hein? Pouca moral tá CA. O banco argumentou que os fluxos técnicos de curto prazo e o ruído de mercado empurraram o papel para níveis de valuation descontados dos seus fundamentos subjacentes, criando o que considera um ponto de entrada atraente. Isso a gente vai ver nos gráficos, se faz sentido da análise técnica. Métricas atrativas e comparação setorial. A tese de Itaú BBA baseia-se em várias métricas específicas. Múltiplos baixos, as ações estão sendo negociadas apenas 5,6 vezes o lucro estimado para 2026. Geração de caixa oferece um rendimento de fluxo de caixa livre para acionista de 14%. Recompra. A empresa já executou cerca de metade do seu programa de recompra de ações autorizado. Então, esses é o que se baseia, né, a análise do Itaú BBA. O banco também sinalizou que os papéis da CIA carregam um desconto aproximadamente de 35% em relação à rival, Lojas Renner. Uma lacuna que considera injustificável, dado o momento operacional da melhora da companhia e o potencial de revisão para cima nas estimativas de lucro de consenso após os resultados do segundo trimestre. Então aí aqui dá um pouco do cenário macro, então o mercado amplo ofereceu um pano de fundo em contraste sobre o Ibovespa e aqui traz sobre o varejo, sobre a questão da Selic também. Então, basicamente, o Itaú BBA está extremamente otimista, a firma bateu o pé dizendo que é irracionalmente barata a CIA e diz que na comparação com a sua rival, tem aproximadamente 35% de desconto. Isso não sei se poderia virar um potencial upside de 35%. Isso aí a gente vai dar uma olhada, tá? Aqui uma coisa que eu senti falta, que não tem basicamente o ponto-alvo, né, da Itaú BBA para a gente poder dar uma olhada no gráfico. Mas enfim, vamos tentar dar uma olhada com o que a gente tem aqui. Então tá aí. A gente já entendeu o que aconteceu, a notícia, agora vamos entender através do gráfico se tem ou não uma oportunidade de fazer alguma coisa na CIA. Como a gente já pode ver que está o gráfico mensal da CIA, aqui os candlezinhos bonitinhos, e a gente vê que a CIA teve seu IPO ali em 2019, desde então ela conseguiu em dois momentos ficar acima do seu IPO, que foi no segundo mês após o seu IPO, dezembro de 19, e foi aqui em junho de 2025, ela conseguiu fechar acima do IPO pela segunda vez histórica, tá? Até deixa eu ver aqui. Não, ela conseguiu pela segunda vez histórica aqui, e aí depois segurou ali naquela região, mas não conseguiu manter. A gente pode notar que a primeira situação que passa é isso aqui, né? A tentativa da formação de uma LTA, né, a partir desse movimento, ela acaba quebrando essa expectativa
Então, tu tem aqui, ó, a quebra dessa expectativa com este candle aqui muito xarope em dezembro de 2025. E aí surgindo, quem sabe, né, a possibilidade de uma movimentação para essa região de suporte. Aqui tá a CIA. Olhando o gráfico mensal nesse primeiro momento, tá? É um gráfico que não me anima a fazer nada, principalmente na compra, tá? No primeiro momento, meu choque de realidade é esse. Beleza, então, bebê, tá tudo no esquema, mas não passa, logicamente, uma boa impressão para esse gráfico. Nós tínhamos agora uma região de resistência que foi perdida aqui, com o rompimento da mínima desse candle, é um marco, né? E percebe que ela até tentou defender, né? Ela rompeu, voltou, gerou uma expectativa aqui ó, no mês 2 de fevereiro, no mês de fevereiro desse ano. O rompimento dessa máxima pelo candle seguinte não foi executada. Foi executada aqui, eu acredito, mais por uma volatilidade no mês 4 do que realmente por uma decisão do rompimento, até porque ela é perdida a mínima desse candle aqui de fevereiro. E aí, após isso, vem no movimento em queda, né? Então a situação aqui para o longo prazo não é muito agradável, por mais que tenha possibilidade, upside, aquela coisa toda em volta da CA para o longo prazo. Para quem pensa em investir no longo prazo, não está em um bom ponto. O bom ponto para quem pensaria em investir em longo prazo seria comprar aqui nessa região do 768, que é uma região de suporte consistente. Tu tem ali alguma expectativa melhor dela tentar retomar. De alta. Nesse primeiro momento, longo prazo é uma coisa que eu descarto, tá? Quando eu olho o gráfico semanal, tá? A gente teve realmente esse rompimento, ó, percebe aquilo que eu falei, né? Olha só, ela tentou aquele rompimento aqui, ó, exatamente aqui quando a gente tocou no assunto ali no semanal, no mensal, olha aqui, ó, tentou o rompimento, ela não fluiu, seria o rompimento a partir da máxima desse candle, deixa eu ver se ela foi traíra. Não foi traíra. O que é ser traíra, tá? Seria romper a máxima desse candle, acionando, né, a possibilidade aqui, ó, de uma compra e voltando e estopando quem pensou numa compra. Nesse caso, ela não executou esse movimento, né? Ela chegou a se aproximar de um possível rompimento, não conseguiu executar e se jogou para baixo. Então isso é interessante. Lembrando, teríamos aqui também uma região de resistência importante para a CA que ela não conseguiu entregar. Tá? Então, olhando também o gráfico o semanal, a história que a CA conta não é das melhores, tá? Para mim fica devendo um pouquinho. E quando eu trago para cá, a gente vê que há a possibilidade de um desenho de um suporte. Além do desenho de suporte, ela faz um indicativo, tá? Com uma probabilidade ainda muito baixa de acontecer, que seria aqui, ó, a possibilidade de dois fundos, tá? O que pode me remeter a uma ideia de um possível futuro, para deixar bem claro, fundo duplo, tá? Então, para a CA. Embora este contexto da ideia desse fundo duplo não está muito legal, eu gostaria de ver ele aqui, né? O mais interessante seria aqui, ó, tá? Aqui o investidor de longo prazo, vou até colocar aqui, ó. A gente vai botar aqui, ó. Longo prazo, a gente pode botar aqui, ó. Compra. Seria mais ou menos por aqui, ó. Tá? O que faria mais sentido tecnicamente. Por óbvio, se tivermos aqui realmente o desenho disso aqui convicto, tá? E o rompimento para cima, pode ficar interessante, por mais que o ideal, na minha visão, seria aqui, nessa região do 7,49, faria sentido a tentativa de comprar ali para tentar buscar a máxima histórica, tá? Que a gente já percebe que ela tem uma imensa dificuldade de manter a máxima histórica, se manter, né, acima da máxima histórica. Ela tem uma imensa dificuldade de acontecer isso. A linha do IPO dela é a linha que ela não consegue realmente se manter acima por muito tempo, tá? Aqui olhando o gráfico semanal, a gente percebe que tem uma reação essa semana, tá? Que nem eu falei, a possibilidade. Vamos dar uma olhada no diário para quem pensa em operações de curto prazo e olhar o estrago do candle de hoje. Tá aí a criança, ó, o estrago do candle de hoje, de uma alta de 8,66, tá?
Se a gente for analisar isso aqui, teríamos uma pressão vendedora, tá? Um fluxo forte vendedor até então, que ainda não foi perdido pela ideia do diário, porque pode haver a possibilidade de o toque nessa região, nessa formação dessa LTB aqui, tá? De curto prazo. Tá? A gente pode ter o toque aqui e o ativo voltar a cair, tá? Então nós vínhamos, né, até então de uma movimentação forte de baixo, uma sequência que a gente pode contar 1, 2, 3, 4 candles consecutivos de baixo. Tem a formação de um fundo, então, por mais que teríamos essa movimentação de alta gigantesca hoje, ela indicou que poderia ter uma possibilidade de um retorno. Olha aqui, ó, uma possibilidade de um fundo, um retorno, e percebe que ela segura, entre aspas, a proximidade, né, na proximidade desse bloco aqui, ó, exatamente nessa região mais conturbada. Então, ela segura ali, tá nessa região. Então, tem grande probabilidade. Então, pensa nessa frase: grande probabilidade dela bater nesta região aqui e tentar fazer um topo para tentar, quem sabe, uma correção. Aí, a partir do momento que ela fizer um topo, a gente tem duas leituras. Pelo, entre aspas, o movimento mais amplo e mais forte, a tendência, a expectativa, melhor do que falar tendência, a expectativa seria para a continuidade da queda, mas nada impede de uma possível mudança de cenário. O que seria? Ela bate nessa região, faz um topo, faz uma pequena correção nessa movimentação de alta, ali de curto prazo, e tenta emendar um pivô de alta. Então a gente pode ter sim um momento de decisão para CA amanhã, principalmente firmando nessa ideia de longo prazo, tá? De longo prazo que eu digo swing trade, tá? Não longo prazo para quem quer botar em carteira, mas sim swing trade. Eu acho que pode ficar interessante nesse sentido, aguardar os próximos dias para saber como é que vai ser o comportamento da CA para tentar pegar algum tipo de movimentação. Já quem gosta de uma ousadia e alegria aqui, que seria o curto prazo, pode haver a possibilidade, sim, quem sabe, de no dia 25, né, do 6, surgir uma venda. Porque se estaríamos esticados no longo prazo, né, no gráfico diário, que para o intradia seria o longo prazo, teríamos o espaço aqui, percebe que fizemos esse fundo duplo, rompemos e não testamos, fomos em linha reta, estamos teoricamente esticado, né, porque uma alta de 8% o ativo estaria esticado. A partir do momento que houver a possibilidade de um desenho de um topo aqui, tá? Houver a possibilidade de um topo, quem sabe poderíamos, por que não, especular um retorno para cá, e aí entraria a possibilidade de um day trade, tá? Para quem gostaria de tentar um day trade na CA, talvez a possibilidade de um topo sendo executado no dia 25, olha, faz sentido, uma operação de retorno à média, seria mais ou menos nessa ideia, pode fazer sentido, tá? Acho que algo mais próximo a ser feito da CA que se enquadra melhor nesse primeiro momento, né? Seria a possibilidade de um topo sendo realizado e aí uma venda no day trade. Para quem pensa em swing trade, se aproveitar de movimentações de médio prazo, eu ficaria de fora, esperaria até no máximo na segunda-feira. E para o longo prazo, que nem eu falei, não está tão interessante, não encaixa muito bem. O bom do longo prazo seria se ela buscasse essa região do 7,39 aqui, para ficar melhor estruturada a possibilidade de um retorno e até quem sabe a sua máxima histórica novamente, tá? Então seria mais ou menos essa ideia que teria para a CIA. Beleza, galera? Então a gente entendeu o que aconteceu, né? O relatório vindo do banco do Itaú, da casa de análise do Itaú, entendemos os pontos deles, olhamos o gráfico, vimos que para o longo prazo está meio confuso, o ideal seria um alinhamento, né, dessas duas situações, mas enfim, não é isso que aparentemente a CA disponibiliza. Para o day trade eu acho que pode valer a pena, mas para o swing trade eu também descarto por enquanto. Beleza, então galera, então não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações e análise do mercado financeiro para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!